Você já se perguntou sobre o que é teologia? Há quem confunda teologia com religião, e há quem pense que teologia é ciência sobre a religião. É um pouco das duas coisas, e é mais também. Uma definição já clássica é que teologia é atualização da revelação, ou seja, se parte da ideia de que há um conjunto de palavras inspiradas, reveladas ao ser humano. Como essas palavras e esses gestos estão circunscritos ao seu momento histórico e cultural, há necessidade de se traduzir tudo isso para o ser humano de hoje. E é exatamente aí que entra a teologia, como atualização daquilo que se julga revelado. Por isso, sem fé, é impossível fazer teologia, porque há, por princípio, fé numa revelação. Os judeus têm essa fé com a Tanar, com a Bíblia hebraica, os cristãos com a Bíblia Sagrada e os muçulmanos com o Corão, para ficarem apenas alguns exemplos. Há por trás dessa definição um outro tipo de fé, uma fé na realidade, a vida vista sob a perspectiva de sua sacralidade. E por isso, ter a realidade, a história, como um aspecto da revelação. Fé na palavra e fé na vida. Nesse raciocínio, a teologia é uma espécie de apocalipse da atualidade. Em outras palavras, revelação da atualidade. Um esforço de diálogo com as ciências humanas, literárias, sociais, com a filosofia, por exemplo, para compreender, desvendar, para significar a atualidade. A ideia de mito é a que explica bem esses dois movimentos que a teologia faz. A tentativa de compreender a revelação e a atualidade sob a perspectiva da narrativa. Uma narrativa com muitas vozes, conflitantes e harmônicas ao mesmo tempo. Não se trata de tentar demitologizar a revelação ou demitologizar a atualidade. Isso é impossível. A gente pensa por meio de narrativas. Nós somos seres místicos. Ao contrário, é necessário compreender a realidade toda como uma espécie de mito, sim, como narrativa, como a contação da nossa própria história. Nesse sentido de que a teologia é um esforço para atualizar, para traduzir aquilo que se julga relevante, necessário, fundamental, como uma tentativa de conjugar a revelação com a história, ética com espiritualidade, é que se coloca uma agenda, como se fosse uma espécie de missão para teólogos e teólogas. Renunciar aos holofotes, aos comércios, denunciar as injustiças e as máquinas que oprimem e anunciar a esperança da legitimidade daqueles que lutam por justiça, lutam por liberdade e lutam pela vida. Por isso tudo, teologia não é dogma. Teologia é, na verdade, dúvida. Uma mescla de fé e dúvida. É caminhar por uma corda bamba sobre um abismo escuro e silencioso. Se é verdade que a linguagem é uma espécie de rede que nós lançamos sobre a realidade para dar significado, a teologia é uma rede diferente das usuais, porque trata exatamente de aspectos que são negligenciados por outros saberes, que tem a ver com a radicalidade da experiência humana. A teologia não é uma rede sobre isso ou sobre aquilo, mas a partir da qual se sustenta quem pensa sobre isso ou aquilo. Não é uma rede a respeito, mas a partir da qual. Apesar disso, talvez exatamente por causa disso, a teologia como linguagem, como rede, é precária, provisória, cambaleante. Toda teologia é um suspiro diante da realidade, um olhar ao mesmo tempo de indignação e de esperança.